Show. O que você for tendo aí de dificuldade ou de não conseguir entender, você vai me falando, tá? Principalmente, Ok. legal que, porque esse treinamento eu trabalho assim. Eu falei para mulheres solteiras, mas na verdade serve para todas as mulheres, solteiras, casadas, separadas, viúvas, né? Geralmente é para atrair e conquistar o homem certo, a promessa sim, a partir de um relacionamento de alto incrível e a gente entender o que está impedindo a gente de vivenciar um relacionamento de alto valor, um relacionamento saudável, o que está impedindo a gente encontrar aquela pessoa para se sentir amada, desejada e admirada. E existem sim 5 causas incríveis, causas muito poderosas que fazem a gente não querer atrair os homens e continuar nesse movimento de solteira. E também tem muitas mulheres que estão em relacionamentos que também não estão muito bem nos relacionamentos, exatamente por uma falta de se entenderem, de se compreenderem e de se ajustarem. Então, esse conhecimento que eu vou passar hoje aqui, ele serve para mulheres que solteiras que querem atrair agora definitivamente o homem certo da sua vida, o seu grande amor. Serve também para mulheres casadas que não estão dando muito bem, o relacionamento está ali vulnerável, não está muito bem sucedido. Serve também para as mulheres que já estão cansadas de não dar certo na vida amorosa, nos relacionamentos e querem fazer a coisa dar certo. Para quem está sempre repetindo os padrões, né? Para quem está sempre repetindo aqueles mesmos padrões, todo no meio do caminho me abandona, tem que me trair, me desvaloriza, me sente humilhada, muito ali, não me sinto admirada, não me sinto valorizada. E tem uma frase que a gente diz que homens precisam ser incentivados, mulheres valorizadas e crianças protegidas. Então nós merecemos nos sermos valorizadas. E que mulher não quer ser amada, não quer ser desejada, não quer ser admirada e principalmente valorizada nessa nossa condição? E eu tenho um trabalho muito legal, Graça, que a gente faz exatamente para a gente entender o valor que a gente tem de forma espiritual mesmo. O quanto que existe uma pedra preciosa dentro desse lado feminino, o quanto que nós realmente temos um poder sagrado incrível e que muitas vezes a gente não acredita nessa força. E aí muitas vezes a gente aceita, né? Aceita aquilo que vier. A gente está aceitando aquilo que vier. E a ideia aqui é entender as causas para a partir daí você ter um pouco mais de discernimento para fazer umas escolhas diferenciadas. Solteira, casada, separada, divorciada, viúva, fala para mim. Ah, minha filha, eu sou separada. Separada. Aí eu costumo dizer, eu e o meu filho dizem assim, mãe, você tem o dedo podre para homem. Acho que eu tenho isso. O dedo podre para homem. E eu vou falar que muitas vezes esse dedo podre não existe. O que existe são dependências emocionais, que é o que a gente vai falar aqui. As 5 lesões emocionais são 5 tipos de você se tornar dependente emocionalmente de alguém que ficou lá atrás ou de pessoas que já passaram por sua vida, sabe? Então, esse movimento a gente vai trabalhar em cima para você que deseja tanto quanto para conseguir um homem, atrair um homem que deseje tanto quanto você, construir esse relacionamento, que queira um relacionamento. Porque se a gente não tiver com essa consciência do que eu vou falar aqui hoje, a gente vai estar atraindo homens que não querem ter um relacionamento sério, homens que não estão dispostos nem disponíveis para vivenciar um relacionamento a dois. Mas a gente também precisa entender o que é que faz, por exemplo, tem uma cliente minha que ela tinha ela descobriu que a vida dela, ela estava ali olhando para o pai, né? O pai dela era muito carrasco com ela, era desses muito firmes, muito fortes. E ela pegava os homens e ele não dava muita atenção a ela, ele abandonou a casa, ele traiu a mãe, foi-se embora. E por conta disso, ela atraía homens parecidos com o pai.
Por quê? Porque era como uma forma de ficar perto do pai. E ela atraía homens carrascos, atraía homens fortes, rígidos e que terminavam às vezes até agredindo ela. Por quê? Para justificar, poxa, o meu pai, ele era assim. Mas ele não era o único, tinham outros pais. De tanto que ela não aceitava o pai ter essa relação, né? E a gente também foi criada para ser mulher forte, mulher decidida. Minha filha, não dependa de homem. Minha filha, você precisa viver sua vida e não fique dependendo dos homens. E aí a gente entra nesse movimento de mulher independente, de mãe solo, que não importa, fica aqui, deixa aqui comigo que eu resolvo, né? E falando um pouquinho sobre onde está esse homem, né? Tem muitas mulheres assim. A gente merece, no caso, ter esse homem para que saiba te valorizar, te entender, te posicionar, te dar espaço para ser quem você deseja ser, que te exalte, que te ame, que te deseje, que, que traga essa beleza interior, porque nós merecemos isso. Que te admire por sua beleza interior e não pela sua beleza exterior somente, né? Que você consiga se entregar de corpo e alma, que vai te ajudar a criar um destino próspero, radiante. Pode ir perguntando e interagindo, por favor, tá? Dani, então assim, você me perguntava com relação você sabe que assim, na minha época, os pais eles não falavam muito, né? Eles faziam as coisas assim, discutir alguma coisa, era muito na deles, escondido, não passava muito por os filhos, diferente da gente hoje. Sim. E o que é assim, eu não lembro, eu só lembro assim de duas discussões dele, porque ele bebia muito na época, né? Quando era pequenininho. Depois ele deixou por problema de saúde. Mas eu lembro de uma viagem que eu fui para casa de um amigo, que era muito raro ele deixar vir, e um coleguinha lá falou que, seu pai é bem namorador, não sei o quê. Quando ele disse aquilo eu nunca esqueci, aquilo me deu uma revolta. E eu disse, será que realmente, eu fiquei até hoje, será que realmente ele realmente era namorador? Porque até então eu nunca ouvi comentário nenhum dele com relação a isso, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu vi assim, minha mãe, ela era muito submissa a ele. E eu sempre dizia que eu não queria aquilo, porque ela não era para conversar. Às vezes eu tinha vontade de falar alguma coisa, eu falava, ela era muito do não. Eu sabia que a cabeça deles era diferente, ela era mais assim, mais liberal, e ele não, né? Mas mesmo assim ela fazia tudo o que ele queria, era aquele comando mesmo. Apesar de eu ver que ela mais assim, trabalhava muito, ela era que comandava, mas tudo tinha que ser o sim dele, ou não dele. E a boca dele era não para a gente, era incrível. Então, eu sempre dizia que eu não ia aceitar isso, eu não ia aceitar ninguém mandar em mim. Eu acho que eu tenho essa dificuldade justamente disso. Quando eu sinto que a pessoa quer, eu digo assim, vai mandar em mim por quê? Entendeu? Então, assim, acho que talvez até eu queira ser controladora, não sei. Sim. E eu sei que isso é um ponto que eu tenho que eu digo, olha, eu não admito ter uma mulher ser comandada pelo homem, principalmente que você pode ser independente de tudo. Eu sou católica e minha irmã é evangélica, então ela é assim, submissa, e isso me dói. Eu digo, pelo amor de Deus, só falta ela sentar no chão e pedir o marido passar por cima, sabe? Então, assim, é completamente os dois extremos, assim, eu e ela. Sim. E da forma dela, ela mantém o casamento dela. Então, para mim, eu não queria aquilo para mim, mas se ela se sente bem, tudo bem. Embora eu prefiro estar distante, porque eu não me sinto bem vendo aqui. E eu não sei se é isso também, certo? Que faz com que também não dê certo. Pode Sim. ser. Ó, com certeza eu vou falar um pouquinho mais sobre esse lado, porque a gente também esqueceu de ser feminina, mas existe uma diferença entre submissão e ser feminina, né? A submissão não é aceitar tudo, porque um homem que é homem mesmo, um homem provedor, protetor, cuidador, que se coloca na postura de um homem, ele não quer mandar na mulher, ele quer interagir com a mulher, onde um vai impulsionando o outro, onde um vai entrando em acordos e um vai valorizando a mulher no seu lugar. Então, a mulher que está ali na casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, harmonizando o lar,
trabalhando menos e sendo mais mulher, mais feminina, ela, consequentemente, o homem que for homem mesmo, ele vai valorizar tanto essa mulher que ela vai se sentir bem nesse lar e não vai se sentir diminuída. Ao contrário, ele vai querer estar sempre, sabe? E não é questão de impedir ela de ir para algum canto ou isso, aquilo, outro. É esse equilíbrio, essa harmonia. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses papéis de homem e mulher, mas eu vou entrar mais nas dores que atrapalham a gente. E essa dor sua pode ser a dor que você vai se identificar lá na frente, quando eu falar sobre isso. Falando sobre mim, né? Primeiro que muitas mulheres também, Graça, às vezes não acreditam que existam esse homem. Esse homem que vai te, esse homem que vai te valorizar, que vai te respeitar, que vai te amar, que vai colocar você nesse pedestal, no seu lugar de mulher, que é a rainha da casa. Sim, ele vai respeitar. Existe o rei, a rainha e o príncipe. O homem é o rei, a mulher é a rainha para comandar, para gerir aquele castelo de amor, e o filho é o príncipe onde vai herdar aquele amor. Então precisa ter essa sintonia nesse sentido, em que é o amor sagrado, o amor evoluído, o amor baseado em princípios divinos, que cada um cumpre o seu papel para não ficar pesado para nenhum dos dois e para não existir exatamente essa divisão de um se sentir mais valorizado ou menos valorizado, ou mais diminuído ou menos diminuído. E muitas mulheres dizem assim, mas Dani, esse homem existe? Esse rei existe? Esse homem de alto nível existe? Né? Onde é que eu encontro esse homem? Onde será que está esse homem? Não, porque agora eu não quero mais, porque antes só do que mal acompanhada. Ai, Dani, morrendo de preguiça, não tenho mais saco. Prefiro estar com meus cachorros assistindo Netflix na minha cama do que ir sair e ficar ali aventurando, encontrar alguém, sabe? E aí fica presas a um futuro que nunca aconteceu. Um futuro que nunca aconteceu. Mas são crenças que a gente traz lá de trás. Antes só do que mais mal acompanhada. Por quê? Porque você só acredita que tem homens maus, que tem homens ruins. Porque se você acreditasse que tinha homens bons, você ia acreditar. Antes, tão bom acompanhada quanto que eu estaria só. E tão bem acompanhada quanto só. Sabe? Porque a gente também, às vezes, é melhor estar bem acompanhado do que só. Na verdade, eu ainda falo assim: melhor estar bem acompanhado do que só. Quem que não quer uma pessoa para estar ali, para compartilhar sonhos, fazer junto, dividir o peso, a carga da responsabilidade, né? E aí você também, quando eu vou começar aqui, você pode fazer também aí no chat, que eu vou lendo e vou tentando responder, tá bom? Vai perguntando, vai interagindo, mas vamos tentar fazer no chat, aí a gente vai falando um pouquinho mais no final, tá bom? Para tirar as dúvidas. E aí, eu pergunto, tá, e é possível? Eu vou trazer aqui, eu vou contar a minha história e depois, aliás, eu vou trazer aqui uma, é, uma cliente que eu postei hoje no Instagram, mas ela entrou na minha sessão, no processo, né, comigo, na minha mentoria, e ela tinha 3 pretendentes. E desses 3 pretendentes, ela não sabia qual era, ela queria escolher. Ela só queria saber qual era porque ela não queria mais errar. E aí, no meio das sessões, do processo, ela disse, Dani, já sei quem é que eu quero. Uau, já consegui identificar qual daqueles vai combinar mais comigo, tem os valores parecidos e tudo. Passou. Quando foi com 2 sessões depois, ela disse assim, Dani, pelo amor de Deus, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. E ele já está pensando em casamento, e ele já está querendo filhos. Meu Deus, eu não quero isso. Aí eu acendeu uma luzinha, porque quando fala isso, aí a gente trabalhou, a gente identificou que ela, quando tinha 5 aninhos, ela deixou cair a irmãzinha da cama, a mãe pediu para ela cuidar na cama, né, cuidar da irmãzinha, e aí ela deixou cair, a mãe brigou com ela, a mãe bateu nela,
culpou ela por não saber cuidar da irmãzinha. E o medo que ela tinha de casar, não era casar, que ela não queria casar, ela tinha medo de casar e precisar ter filhos. E ela não se achava capaz de ter filhos. Ela não se achava capaz de cuidar de uma criança, por conta de um trauma lá atrás. Quando ela disse, é só isso, vamos ressignificar, porque hoje eu sou adulta, hoje eu tenho condição, hoje eu sou uma odontóloga já, uma médica já, por que eu não sei cuidar de uma criança? Então era isso que estava impedindo a ela de trabalhar. E aí hoje ela, deixa eu ver se eu coloco aqui para você, aqui no Instagram. Só um momentinho, porque eu botei hoje e aí já deve estar. Então, assim, o que é que eu quero dizer? É que muitas vezes as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, termina 906, 103, 101. 906, 131. Termina atrapalhando e fazendo com que a gente hesite atrair esse homem certo. Então, dentro disso, a gente, deixa eu só abrir aqui. Termino sem conseguir fazer as duas coisas. Vou tentar compartilhar a tela para a gente tentar ver. Vou botar aqui no Stories, que foi no Stories que eu peguei. Ó. Ter filhos e estava super insegura em qual dos três ela iria escolher. Mas antes mesmo dela terminar de aplicar o método Mulheres Amadas, ela já estava marcando o noivado, já queria ter filhos e já soube escolher o seu par perfeito. Minha experiência com a Ana foi maravilhosa, porque tem muita coisa que a gente acha que está muito claro, que a gente entendeu, mas não entende. E aí ela me ajudou a me conhecer um pouco melhor, saber mais o que é que eu queria, o que é que realmente me faz feliz, o que eu desejo, o quanto que eu mereço. E através dessa percepção que eu tive do que realmente eu quero, ela também me ajudou como conseguir. A gente ter um relacionamento que a gente quer, que a gente deseja, que a gente procura. O problema é que muitas vezes a gente fala que quer uma coisa, mas no fundo a gente não está preparado. Ela me ajudou a me preparar para esse amor que eu estou vivendo agora. Ou seja, já está inclusive com o bebê, batizando o bebê, isso depois de 1 ano que ela fez esse processo. Então, o que é que eu quero dizer? É muita crença, é muita dor que a gente tem. Eu casei com 14, eu fui mãe com 14, com 15 estava batizando minha filha. Tive que ser mãe forte, tive que dar conta de trabalhar, de estudar. Com 17 anos eu já era empresária, eu já fazia espetáculos incríveis, eu já tinha minha independência, eu era quem era o homem da casa, que botava tudo em casa. E eu era dessas mulheres que aqui é feminista, aqui homem não manda em mim, aqui ninguém mete a colher, aqui eu decido, ninguém vai me impedir de fazer nada. Só que, do mesmo jeito que a gente quer que eles respeitem a gente, que eles fiquem perto da gente, que eles estejam perto de nós no lar, que eles não saiam, não façam as coisas também aí de estabanada, sem eiro nem beira, eles também querem isso da gente. Então, o relacionamento é preciso de um acordo. E aí, o que é que acontece? Para ele mostrar que era realmente forte, que era homem, porque homem que é homem, ele não suporta estar do lado de uma mulher forte, que quer fazer tudo na vida. Ele quer ser o homem da casa também, para eles, porque o homem ele precisa dessa virilidade, sabe? Como nós mulheres precisamos de carinho, de afeto, de cuidado, o homem precisa dessa virilidade. Então, o meu
para ele mostrar que realmente ele era forte e que ele era homem, ele entrava no abuso, né? Na questão de uma relação abusiva. Aí veio os segundos relacionamentos também. Me traiu do começo ao fim, as minhas maiores dores, traição e depois humilhação. Eles me humilhavam, eles me conheciam no palco, porque eu trabalhava com dança, eu tinha academia e era bem sucedida e fazia espetáculos grandiosos. Eles me conheciam, mas ao mesmo tempo eles tinham muito ciúme. E eu também passava dias e noites fora de casa montando espetáculos, chegava de madrugada, não queria nem saber, não dava satisfação, era dona da minha vida. Homem nenhum vai meter a colher aqui na minha vida. E estava errado, porque eu estava num relacionamento onde a prioridade era eu, e eu não me ligava com eles nesse sentido. Isso no primeiro. No segundo, eu também tinha essa minha força, essa minha condição, mas ao mesmo tempo eu também me submetia muito ao que eles queriam. Eu só fazia a ponto de ele me anular e de eu não conseguir dizer sim quando eu queria dizer não, dizer sim, eu só dizia não porque ele queria que eu dissesse não, a ponto de eu não fazer mais o que eu gostava e eu me anulei. E aí eu não superei, eu não suportei. Foi quando eu comecei a buscar um autoconhecimento, por que eu estava atraindo homens tão assim, tão difíceis, por que eu precisei casar com 14 anos? Né? E aí a gente foi descobrindo exatamente essas dores emocionais que eu tinha. O medo de ser rejeitada, são 5 dores que eu vou falar aqui. Mas a minha, medo de ser rejeitada, de ser traída e de ser humilhada. E eu só atraía homens para me rejeitar, para me trair e para me humilhar. Porque aquilo que a gente tem mais dentro da gente, vibra mais, é aquilo que a gente atrai. O maior medo que a gente tem é o medo que a gente atrai. E aí, o que é que acontece? Quando eu estava me purificando, quando eu estava me curando, aí sim, eu estava leve, eu estava livre, eu estava mais consciente daquilo que eu queria, mais preparada. Como a Lu falou aí, a gente se prepara para receber um novo amor. Aí eu fiz desintoxicação, detox e tudo. Então o que é que aconteceu? Atrair o homem que eu estou vivendo hoje. Um homem que eu não acreditava. Um homem bom, um homem protetor, provedor, cuidador, que não me coloca o peso da responsabilidade de pagar os boletos em casa, ele dá conta, mas que também me deixa livre para trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, mas sem o peso de ter que ser a provedora da casa. Então, hoje em dia, nós temos sim, por isso que eu me levantei para estar aqui, para falar para vocês, para ensinar o método, porque para dizer que sim, é possível a gente encontrar e construir esse relacionamento baseado nesse equilíbrio, mulher, homem, masculino, feminino, colocando-se cada um nos seus lugares. E quando eu falo isso, é exatamente porque a gente entende que muitas mulheres já perderam a esperança. Dedo podre, eu tenho dedo podre. Ah, meu filho, eu não quero botar ninguém em casa, eu sou mãe solo, eu sempre dei conta de mim, eu não quero botar ninguém em casa, porque vai se meter na se identificou, né? Pois é. A gente vai se meter, tipo, e quando eu me separei, Graça, na primeira vez, eu disse assim, eu não quero ajuda de ninguém, porque eu não quero ficar com vínculo com ninguém. E eu terminei afastando o pai das meninas, eu terminei também pegando essa responsabilidade toda para mim. E a coisa pior que a gente faz é afastar o homem, o pai dos nossos filhos, independente de que seja um pai, se tiver permissão e condição de ter esse relacionamento. Porque o pai, ele traz segurança. De qualquer maneira, o filho se sente seguro. A gente não pode fazer, decidir pelos nossos filhos que eles não podem ver os nossos pais, sabe? Os pais, a não ser que seja um pai que realmente vai ser um exemplo cruel para o nosso filho, né? Aí realmente não dá. O nosso tá um caos, né? Pois é, mas vamos lá. Deixa eu agora, vou começar quais são as dores emocionais que atrapalham realmente o que faz a gente atrair esse tipo de relacionamento.
Quando eu entendi isso, que foi a grande virada da minha vida, eu sempre costumo falar que o meu primeiro marido, ele me deu as minhas duas filhas de presente como duas pérolas. O meu segundo, ele trouxe um caminho de espiritualidade, que hoje eu sou formada de uma arte espiritual que faz um trabalho de imposição da mão, né? A gente transmite uma energia positiva através da imposição da mão. Não é uma religião, eu sou católica, eu sou cristã, mas a gente transmite essa energia purifica o nosso estado espiritual, mental, físico. Ela é oriunda do Japão, chama-se arte Mahikari. Então eu fui para o Japão fazer minha formação lá e esse conhecimento, inclusive eu coloco todo esse conhecimento também da espiritualidade no meu método, no jeito como eu trabalho com as mulheres. E isso foi um divisor de águas, foi assim, foi um renascimento para mim conhecer essa arte. Então eu tenho muita gratidão aos dois, mesmo o relacionamento tendo sido muito difícil. Mas também foi difícil porque eu era difícil. Eu não sabia como me comportar como uma mulher num relacionamento. Aí nesse ele me devolveu para mim. Hoje eu posso estar aqui com vocês, hoje eu posso dançar, hoje eu posso falar, hoje eu posso me expressar. Existe acordo entre a gente, existe um respeito. Ora eu estou liderando, ora ele lidera, de acordo com as missões de cada um. Então entender a função e a missão de masculino e feminino é muito importante. E entender também por que a gente muitas vezes cria conflitos, porque a maioria dos conflitos nos relacionamentos é porque você não sabe como você funciona, não sabe se proteger daquilo que você é e que você sente, sabe, dos gatilhos que as pessoas provocam em você e que também não sabe como é que o outro funciona e muitas vezes a gente joga gatilhos para o outro para que termina atingindo ele de cheio e aí cria as dificuldades, as condições de desavenças, né? E aí, bora lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela para te mostrar, para a gente começar no conteúdo real, certo? No finalzinho a gente... Aqui a apresentação. Então, dentro desse processo, é o que a gente chama de o corpo responde. Né? O corpo sabe, o corpo vibra, o corpo dança, o corpo ilumina, o corpo brilha, o corpo sente, o corpo cura. Então, esse corpo aqui, imagine nós, se o nosso corpo, ele abriga o templo divino, ele abriga a nossa mente, as nossas emoções e os nossos órgãos, ele sabe tudo. O corpo sabe tudo. Agora, para isso, e ele denuncia muito, né, a nossa história. Por quê? Porque está tudo aqui dentro. É um espírito que tem uma história, são mentes e emoções que foram vividas e são o nosso dia a dia que a gente trabalha, o que a gente faz com ele, que deixa o nosso corpo livre, leve, solto, ou pesado e adoentado. Então, aqui a gente consegue desvendar, a partir do formato do corpo, esse método que eu chamo de scanner corpo mental. A partir do formato do corpo, o escaneamento de cada parte do nosso corpo, que diz a gente como a gente funciona e também denuncia os nossos maiores medos, como as nossas maiores forças e potencialidades. Então, através do formato do corpo, a gente consegue desvendar os nossos maiores traumas, os nossos maiores medos e ter ali um mapa emocional, o nosso mapa emocional, que o meu é um e o seu é outro, mas as dores são as mesmas. Só que você, Graça, você, Júlia, pode ter uma dor diferenciada da minha, um medo diferenciado do meu, maior do que o meu. Eu posso ter um medo maior de ser abandonada, você pode ter um medo maior de ser traída e vice-versa. Depende do que a gente viveu. Eu vou explicar um pouquinho mais agora. Então, o formato do nosso corpo é capaz de dizer que tipo de mente nós temos, sabe? Contar com todos os segredos por trás de qualquer problema que a gente esteja passando. E aí, de onde foi que veio esse conhecimento? Veio de Freud. Primeiro Freud, né? Freud explica. Mas Freud começou a explicar a mente, as coisas da mente. Aí depois veio Reich e Lowen, que foram ali cientistas
discípulos de Freud, que também trabalharam com Freud, e aí Reich disse assim, ô Freud, se tem uma mente, você está explicando a mente, e essa mente está dentro do corpo, e as duas não se dissociam, eu vou estudar também o corpo para identificar as emoções. Eu vou começar a descobrir as pessoas pelo corpo também, a saber as verdades das pessoas pelo corpo. Então, eles começaram a fazer essa pesquisa e chegaram a essa condição desses 5 traços de personalidade. São 5 traços que eles identificaram em nós. Lembrando aqui, fazendo um alinhamento, esses traços e esses nomes foram dados por eles, foram batizados por eles, que fazem parte da literatura deles. Então, quais são os 5 traços de personalidade? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Certo até aqui? Vou explicar direitinho como é que funciona. De acordo com desde o nosso nascimento no útero até mais ou menos 5, 6, 7 anos, existe o que a gente chama de um processo de milenização da coluna. O que é que acontece? O processo de milenização da coluna imagine você que nosso sistema nervoso está lá todo assim espalhado, né? Os neurônios, ali as ligações. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai sentindo as emoções, quando a gente vai sentindo as sensações, vai ficando registrado no nosso sistema nervoso. Só que quando a gente sente muitas vezes aquela mesma sensação e que essa sensação é muito dolorosa, foi de uma forma muito intensa, aí o sistema nervoso capta. E aí a gente, de acordo com a milenização, que é esse fiozinho, como se esse fiozinho fosse para organizar essas sensações e guardar essas sensações que foram sentidas no nosso sistema nervoso. E aí esse fiozinho, que é a bainha de mielina, acompanha aqui, ó, toda a nossa coluna vertebral. E todas as nossas sensações e emoções vão ficando registradas aqui, ó. De acordo com o que a gente vai crescendo, de acordo com o que as coisas vão acontecendo na vida, nesse intervalo de 0 a 5 anos. E é por isso que muita coisa fica guardada no nosso subconsciente, porque essas sensações que a gente viveu terminam sendo mais dolorosas. E a nossa mente, o nosso cérebro quer proteger a gente dessas sensações. Então ela faz com que a gente termine esquecendo. Por isso que a gente não sabe identificar. Por isso que também a gente não sabe identificar o que é que está impedindo. Porque são essas dores aqui que mais você sentiu com mais intensidade, com mais repetição, que você começa a querer controlar para não sentir mais. Então, o que é que faz a gente se sabotar? O que é que faz a gente não atrair o homem certo? É exatamente a gente ter esses medos de ressentir essas dores de novo. Eu tenho medo de sentir tudo isso, então eu prefiro não ir atrás do que sentir essas dores novamente. Faz sentido para vocês? Querem? Deixa eu ver o que é que... Nesse período de formação humana e crescimento. Nosso período de formação humana e crescimento, exatamente. E aí, o que é que acontece? Fica registrado e fica lá bem guardadinho na nossa caixa preta. Para a gente conseguir identificar, a gente vai ter que aprender a lidar com esses traços de personalidade. E aí, vamos lá. Isso aqui é o que eu falo da capa de mielina, né? De mielina. Que aí, no caso, é como se nossas sensações estivessem todas espalhadas, como esse fiozinho, e a capa de mielina vai guardando essas sensações dentro dessa bainha e fica tudo ali armazenado. Mas a gente não sabe acessar e nem quer acessar, porque foram dores muito intensas. Só que
Para cada dor existe um poder. E aí vocês vão entender melhor daqui a pouco. Ah, foram muitas dores, foram muitas sensações ruins que a gente teve. Mas cada sensação dessa fez com que a gente produzisse um sistema de defesa para nós. E a partir daí a gente criou muitos poderes, muitas condições para a gente se proteger. Então, são 5 traços de personalidades formados a partir dessas 5 etapas de crescimento, né, que são 5 sensações básicas que a gente teve na infância. Sensações, tem a ver com as sensações. Sendo que as pessoas que passaram por esse processo de formação, elas passaram por cada uma dessas fases e sentiram coisas diferentes em cada uma dessas fases. E aí, qual é o nosso primeiro traço? O nome do traço é esquizoide. E podemos chamar de esquisitinhos, pessoas esquisitas. De onde nasce? Qual é a fase? Essa nasce na fase uterina. Na fase uterina, que a gente está ali sendo gerada, e a nossa mãe, na verdade, tem um susto ou tem uma decepção, tem uma angústia muito grande. Então, o que é que acontece? Nesse momento, o útero se contrai. E aí a gente tem a sensação de que está apertado, que estão querendo esmagar a gente. O útero fica frio, fica sem ar. A criança fica querendo respirar e não consegue. Tudo por conta de uma sensação que a mãe teve lá fora e que repercutiu no útero. Sabe? Muitas pessoas dizem assim, e aí qual é a sensação que causa na criança? O medo de se sentir rejeitada. O medo de se sentir que as pessoas não querem que ela exista. O medo de existir. E a bainha de mielina está no cérebro. Então, as sensações, elas ficam registradas no cérebro. E por isso que a criança começa a pensar demais. Tudo ela pensa muito. Por quê? Ai, meu Deus, o que é que estão fazendo comigo? Será se não é? Será se é para eu nascer? Será se não é? Será se querem que eu nasça? Não me amam? Aí começa a pensar. E aí sente. É a criança que está sentindo. Não é a mãe que está querendo que a pessoa seja rejeitada, que a criança seja rejeitada. Claro, tem aquelas mães, sim, que rejeitam mesmo. Tem aquelas mães que são rejeitadas, que não querem a criança, que passam a gestação todinha sem querer aquela criança e termina doando a criança, né? Adotando. Tem outras que querem muito, mas não conseguem ficar com a criança, porque não dão conta de cuidar dessa criança, então acham melhor dar, né, a criança, aliás, adotar. Então tem muitas crianças muitas pessoas que se sentem rejeitadas, porque na fase uterina elas devem ter sentido essas sensações de uma forma muito intensa e repetidas vezes. Por exemplo, quando eu engravidei com 14, eu passei 3 meses sem saber se eu queria, se eu não queria. 14 anos, né? Então a minha filha tem traços de esquizoidia, tem traços desse traço aí de rejeição. Tem algumas coisas nela, mas não foi muita, porque depois, quando veio o 4º mês, eu já estava curtindo e já estava esperando por ela. Eu tenho... Como é o aspecto do físico das pessoas? É assim, ó, magrelo, porque não consegue se desenvolver muito o corpo. De tanto pensar e trabalhar com a cabeça se desenvolve mais. Então, o que é que acontece? Eu penso muito, eu sou muito criativa e o corpo fica meio cheio de pontas, cheio de ossinhos. Aquelas pessoas bem magrinhas mesmo, sabe? Tanto homens como mulheres, mas que têm uma inteligência, aqueles nerds, aqueles meninos que olham fundo de garrafa, que tem ali um jeito todo esquisito, todo diferente de ser, que gosta de umas roupas diferentes, aquele povo assim bem alternativo. Geralmente são pessoas que realmente tiveram ali alguma sensação de rejeição. E quais são os bloqueios? Medo de ser rejeitado, medo de se expor, medo de as ideias dele não ser aceitas, porque tem ideias mirabolantes,
vivem no mundo da lua. Sabe aquela música? Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente, o meu papo é futurista, é lunático. Então, sim, eu tenho medo de ser rejeitada, mas ao mesmo tempo eu sou muito criativa, eu sou muito inteligente, eu sou muito. Tenho muita capacidade de entender as coisas de forma racional, de forma rápida, sabe? De fazer ali um meio de fazer com que as pessoas, sabe, de criar, como cientistas também, né? De criar fórmulas. Então, tem muita capacidade também. Agora, muitas vezes esse medo de ser rejeitado, o que é que acontece? Eu tenho medo de me conectar com as pessoas. Porque se eu me conectar com essas pessoas e elas me rejeitarem, aí eu não faço. Aí eu não consigo. Aí, o que é que acontece? É melhor eu não ir. É melhor eu botar um óculos para ninguém me ver, sabe? E dentro disso, a gente também não entende, porque vai que eu sou uma pessoa oral, que eu vou já explicar, que é mais fofinha, que é o contrário do esquizoide, e aí eu pego um marido que é todo esquizoidão, que é todo esquisitão, que ele prefere ficar com seu fone de ouvido, ele prefere assistir um filme, um papo reto, ele prefere estar ali num local alternativo, e você não, você quer um abraço, você quer um beijo, você quer isso, aquilo outro. Aí ele não sabe fazer isso, porque ele tem medo de fazer e de você não querer, de você se sentir rejeitada. E por isso, às vezes, ele se sente incomodado, porque lá no útero também ficou incomodado. Faz sentido? Deixa eu ver o que é que vocês perguntaram aí de cada um. Então, fica guardado na caixa preta. Isso. Fica guardado na caixa preta. E quando a gente sabe, por exemplo, eu tenho uma porcentagem, e aí são porcentagens, né, do nosso mapa emocional. Depois eu explico para vocês. Mas aí eu tenho uma porcentagem muito alta de esquizoidia. A gente sabe que tem a testa grande, ó, meus ossinhos aqui aparecendo em todo canto, fininho, o braço, ó, os ossinhos por aqui, ó, aparece, ó, osso por aqui. Aí você diz, Dani, você foi rejeitada? Eu me senti talvez rejeitada, mas eu não posso ter sido rejeitada de consciente por minha mãe, porque ela fez uma fórmula ácida com base, umas coisas lá que ela era bióloga, e aí ela fez de um jeito para dizer assim, eu vou fazer essa solução aqui, esse negócio, para ver se faço esse banho e nasce uma menina, porque ensinaram a ela. Ela fez e nasceu uma menina. Então ela queria que ela, né? Mas a minha sensação lá dentro era de que estavam me rejeitando por alguma forma. Deu para entender? Vamos passar. Só tem mais 5 aí. Aí vem o segundo traço, que é o traço oral. Qual é na que fase, Dani? Que fase de crescimento? É na fase já da amamentação. De 0 a 1 ano, mais ou menos, de 0 meses até 1 ano, quando você nasceu, até 1 ano. E que na fase onde a criança não sabe falar, não sabe dizer o que gosta, o que quer, e as crianças terminam ficando insegura, querendo fazer. Ou ela mamou demais, ou ela mamou de menos. Teve muito contato com a mãe, ou não teve nenhum. E aí ela se sente, ou quer ser o tempo todo preenchida, ou ela se sente vazia o tempo todo. Né? E aí como é que funciona? Na fase da amamentação, a criança às vezes chora e a mãe acha que ela está com fome, só que ela está com dorzinha. Depois ela chora de novo, a mãe acha que ela está com dor e ela está com fome. E a criança diz, ai, ninguém me entende, uá, 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 ninguém me entende. Então, isso causa uma sensação de incompreendida, de que se ninguém entender a ela não vai dar conta de sobreviver. Então, ela causa o medo de se sentir abandonada. Ela fica se sentindo ali com a sensação de que eu não posso ficar sozinha, eu não posso ficar ali, eu tenho que depender de alguém, porque se eu ficar sozinha, eu não vou dar conta de mim, eu não vou dar conta da minha vida. Então, o medo de ficar sozinho, às vezes é uma manteiga derretida, porque tudo chora, porque precisou chorar muito para expressar o que queria, e também
Às vezes tem um vazio no peito porque não conseguiu se sentir preenchido, não conseguiu mamar o suficiente, não conseguiu mamar na hora que queria, não conseguiu matar a fome. Mas ao mesmo tempo, essa criança se torna muito comunicativa, muito expressiva, muito sensível. Por quê? Porque ela precisou treinar para dizer o que ela estava sentindo, para mostrar o que ela estava sentindo para as pessoas, para a mãe principalmente. Aí o que é que acontece muitas vezes? Minha mãe dizia assim: minha filha, deixa ela chorar um pouquinho, não pegue ela não, senão ela vai se acostumar no braço. Aí a gente deixa a criança chorando no berço, se sentindo desprotegida. E isso pode trazer para o resto da sua vida. Crianças que não mamam, por exemplo, que aí é o oral da falta. O que é que acontece com crianças que não mamam? Elas não sentem aquela força de eu vou pulsar, eu vou mamar, e eu sei que se eu mamar, se eu trabalhar aqui, eu vou ter meu alimento, eu sei que eu vou sobreviver. Uma criança que não mama, que recebe tudo facinho de mamadeira, ela termina não tendo essa força de correr atrás daquilo que ela quer, inclusive quando adulta. E aí tem dificuldade de se separar da mãe, tem dificuldade de largar da mãe, de abandonar. Quem tem medo de ser abandonado, tem medo de abandonar. E por isso, muitas vezes, essa condição de ter medo de ser abandonado e de abandonar, você não consegue se entregar ao homem. Porque se eu me entregar para esse homem, eu vou ter que deixar minha mãe de lado. E eu não consigo ficar sem minha mãe. E se eu me entregar para esse homem e ele me abandonar, de uma hora para outra. E aí, quando você tem muita essa dor no seu traço de personalidade, quando é muito alta a porcentagem, você termina nem querendo se entregar para ninguém, para não ressentir essa dor de ter medo de ser abandonada no meio do caminho. E aí você termina atraindo homens para te abandonar. O primeiro te abandona, o segundo tá tudo lindo, maravilhoso, do nada ele diz que não quer mais e vai embora, o terceiro de novo e assim sucessivamente. Por quê? Porque você está repetindo esse padrão dos seus medos. Mas ao mesmo tempo, o oral é comunicativo, é sensível, é acolhedor, ele gosta de abraçar, de cuidar, é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Ele é muito expansivo, alegre, dessas pessoas que todo mundo tem energia boa. Por quê? Porque ele quer todo mundo perto dele. A mulher quer todo mundo perto dela. Aí imagine você, uma oral que adora sair, gamizada e tudo, aí se casa com um esquizoide que não gosta de se conectar com ninguém. Se você não souber como lidar com ele, Daniela, dá certo? Até dá. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente sobre a minha situação no meu relacionamento. Até dá certo, mas você precisa entender como trabalhar e como vivenciar com esse, né, com o outro, com os traços do outro. Ouvindo e analisando minhas atitudes, né, Graça? Ou não se entregar demais para que quando ele abandonar, você não sofrer tanto. Exato. É não todo esse sistema de proteção que a gente traz de não atrair o homem certo, de não atrair um homem ou de estar com o homem errado, é exatamente para a gente não atrair ou para a gente não ressentir essa dor que a gente lá atrás teve. E a gente não quer mais sentir, porque doeu muito lá atrás. A gente não quer mais fazer isso. Então a gente não quer revisitar essa dor. Aí vem, Jô Soares, né? Jô Soares não era aquela coisinha que todo mundo gostava de, queria apertar, queria pegar. E ele sempre fazia as entrevistas deles tocando, né, nas pessoas. Então, mulheres mais fofinhas, mais cheinhas, que tem ali, termina tendo essa dor. Então, para não se sentir sozinha e para preencher o vazio que possa existir, come. Aproveita para se alimentar, para se saciar do amor que ela gostaria de ter, que talvez esteja sentindo falta. Aí ela vai comer, porque era o que ela aprendeu, foi o que ela aprendeu a fazer lá atrás, de melhor, né? E a oral da falta, muitas vezes ela é magrinha, mas ela é toda redondinha. Ela não tem muito osso aparecendo, mas ela também é oral da falta. É daquelas que pode comer que não engorda.
Bora comer que não engorda, mas sempre vai estar faltando alguma coisa aqui nela. Conhece alguém assim? Aí vamos para o terceiro traço. Vão anotando aí as dúvidas de vocês, tá? Terceiro traço. Terceiro traço é o psicopata. Mas não é o psicopata do serial killer. De novo, é o psicopata da literatura. Que a gente tem também o seu traço de personalidade. Como é o corpo qual é o período do psicopata? É naquela fase que está começando a crescer, que está começando a dar os primeiros passinhos, que está começando a fazer gracinhas. Então a criança fica aquela coisinha fofinha que todo mundo quer brincar e todo mundo quer dizer o que fazer, tipo, dá tchauzinho pra mamãe. Graça, dá tchauzinho pro papai. Júlia, dança, Júlia. Dá uma reboladinha, dá um beijinho. Aí, ai meu Deus, todo mundo quer que eu faça tudo. E aí a criança, me dê um bombom, ou dê tchauzinho pra mamãe, diga mamãe, porque se não disser mamãe, eu não dou o seu bombom. Só dou o seu bombom se você disser mamãe. Eu só dou o seu gagal se você, eu só te dou isso se você fizer isso. O que é que passa na cabeça da criança? Se eu não fizer o que eles querem, eles não vão me amar, eles não vão me dar nada, eu não vou ter nada. Então eu vou fazer tudo que todo mundo quer. E aí fica a marionetezinha de achar que todo mundo, tudo que todo mundo pedir, ele vai ter que fazer. Mas aí ele diz: meu Deus, eu tenho que negociar também. Eu faço, mas tem que me dar alguma coisa em troca. Eu vou fazer. E aí ele faz, mas ele quer alguma coisa. Nem que seja um beijinho, nem que seja um abraço, nem que seja um carinho, mas ele quer. Então, o psicopata tem medo de quê? De ser manipulado, porque vivenciou isso como um inferno na vida dele na infância. Todo mundo querendo que ele fizesse tudo que todo mundo queria e não deixando ele fazer o que queria. Que hoje em dia a gente faz muito isso. Não dá liberdade para as nossas crianças. Não dá liberdade, tudo não pode, não pode, não pode, não tem que ser assim, faça desse jeito, tem que ser assim. E aí termina a criança se sentindo o tempo todo utilizada, manipulada pelas pessoas. E aí elas não gostam. Qual é a dor? De se sentir manipulada, de se sentir controlada, de se sentir ali é, tratado muitas vezes sem importância, porque só tem importância pelo que ela faz e não pelo que realmente ela é. Se ela não fizer algo para agradar as pessoas, ela está sempre fazendo algo agora para agradar as pessoas. E a gente termina vivendo que eu também tenho esse traço muito alto, que eu era o tempo todo, tem que fazer isso, só pode fazer isso, vai fazer isso, se eu fizesse outra coisa, tá errado. Não, enfim. Então a gente traz esse movimento e a gente, nesse traço, a gente tem muito medo de não se sentir valorizado, de não se sentir importante para as pessoas. E para se sentir importante, a gente faz o que todo mundo quer. E a gente deixa de ser quem a gente é. E quem vive a vida que todo mundo quer, morre sem viver a sua. Mas aí, ao mesmo tempo, essa criança começa a criar muitas, é, muitas, muitas, muitas habilidades, né? Ela começa a ser estrategista, começa a ser persuasiva, ela é sedutora porque ela vai seduzir para poder ganhar algo em troca, ela vai fazer algo para poder ganhar em troca, então ela sabe convencer, ela sabe trazer as pessoas, é líder, tem liderança, porque quem foi manipulado aprende como manipular. E muitas vezes ela é boa negociadora. Então, como é o corpo? É meio triangular. Sabe aqueles homens que tem aquele. Eu, por exemplo, aqui, ó, vê o queixo pontudo? Tudo é mais triangular. Aqueles homens que tem aqui, como esse, que tem o tronco maior do que as pernas, é como se fosse um sorvete, que a gente vê, que é um sorvetão. Como mulheres também crescem muito o tronco, né? E tem a cintura mais fina, aquela coisa, aquele negócio. Então, aqui, ó, ela tem pontas do esquizoide, mas também você vê que os ombros delas são bem mais largos do que a cintura. Se a gente fizer um X aqui, ó, vai dar um triângulo. Se fizer um triângulozinho, a gente vai ver que tem um triângulozinho aqui também nela. Então, são formas triangulares. Queixo triangular, pontudão,
Os dedos também são triangulares, as pernas são triangulares, tudo é triangular. Triangular. Então a gente consegue identificar. Mas qual é a característica? Tem estratégia para tudo, tem saída para tudo, é uma pessoa muito legal de lidar, porque pensa em tudo, em várias alternativas antes de desistir. Fez sentido? Psicopata se torna manipuladora em todas as áreas. Exatamente. Por aqui. Dani, não aceitava minha primeira gravidez. Será por isso que meu filho come tanto? Ansiosa, pouco saciável, ou melhor, nada? Pode ser. Pode ser. Como foi a amamentação? Né? Como foi a questão? Vai colocando aí. Como foi o período de amamentar? Eu, por exemplo, eu trabalhava, com 2 meses eu tive que trabalhar e secou meu leite, eu já não tive mais. Então, existe uma dependência muito grande porque não se sentem seguros e acham que não vão conseguir sozinho trabalhar para se sustentar, para alimentar. Por quê? Porque precisava sempre de alguém para dar o leite para eles, para dar a comidinha para eles de uma forma fácil. Ele não ia lá buscar o alimento dele, as minhas, né, por exemplo. Então, esse é o terceiro traço, que é a psicopatia. Eu chamo de negociador também, negociadora. Aí vem o quarto traço, que é o masoquista. Masoquista o nome já está dizendo, né? Mas não é aquele masoquista que adora se flagelar. Mas é um masoquista que nasceu na fase de onde? Do desfraude. Na fase onde o esfíncter ainda não estava muito firme, não tinha muito controle, e aí a criança não conseguia controlar o cocô e o xixi quando a mãe queria que ela já fizesse no piniquinho. Já fez cocô de novo? Já fez xixi nas calças de novo? Que é isso? Eu já lhe disse que não podia? Aí o que é que acontece? A criança começa a prender o xixi, prender o cocô, prender o bumbum, e a criança começa a aprender tudo. Tudo, inclusive o falar, inclusive os sentimentos, inclusive tudo, porque ela vai retraindo, porque ela prendeu tanto para não soltar aquilo, a merda dela, que aí a gente cresce como adulto para não soltar as merdas, para não falar as merdas. Muitas pessoas que tiveram tapa no teu bumbum também, que receberam muito tapinha no bumbum, retrai o bumbum, retrai o quadril. Se você for olhar os masoquistas, eles têm o quadrado, um corpo bem quadrado. Pessoas que estão, aquelas pessoas que não têm muita bunda, sabe? Que não tem aquela parte ali daquela bunda ali bem arrebitadinha, que você olha e é reto. Ali deve ter recebido muita palmada no bumbum e deve ter se trancado. Então, o masoquista é o quê? É na fase do desfraude que se sentiu muito humilhado quando as pessoas chamavam a atenção. Então, ele começou começava ali os passos da segurança, de estar sempre ali vendo que precisava ter um movimento mais de segurança, de precisar segurar, de precisar sustentar o cocô, o xixi, e aí termina que ele começa a segurar tudo. Ele fica mais retinto, ele fica mais preso, ele não consegue soltar a voz, sabe? Quando eu soltar a minha voz, então e aí o que é que acontece? Vai prendendo, aí às vezes junta raiva, junta culpa, junta ali de você se sentir culpado por algumas situações, por que você só faz merda, por que você só faz besteira, e eu não posso abrir a boca que eu vou falar merda, que se eu fizer isso, o que é que as pessoas vão pensar? Então eles têm medo de ser humilhado, o masoquista, né? Nós temos medo de ser humilhadas, de fazer merda. A gente também tem medo de arriscar, de fazer uma coisa nova e dar merda, e dar errado. Então é melhor não fazer. E se eu fizer, eu tenho que fazer com muita organização. Aí entra muito explosivo. Aí por quê? Porque eu retenho. Sabe panela de pressão? Eu vou aguentar, eu vou engolir. Aí vai engolindo, eu vou engolir. Aí passa 15 dias com raiva da pessoa, não fala com a pessoa, não diz nada. Aí tem uma hora que, uau, não aguenta, na hora errada, para a pessoa errada, no lugar errado. Aí termina que o masoquista às vezes é explosivo também por conta disso.
porque ninguém dá conta de segurar, segurar. E aí a gente adoece, porque vai deixando tudo dentro da gente. Mas aí ele começa e aí ele engorda muitas vezes de culpa, engorda muitas vezes de emoções negativas, de sentimentos reprimidos, e ele fica forte, sustentando. O corpo do masoquista é aquele corpo forte, que aguenta tudo. E geralmente as masoquistas e os masoquistas, eles carregam muito peso de todo mundo, carregam o peso dos outros, resolvem a vida dos outros, carregam o peso da vida dos outros, dos problemas dos outros, porque eles sustentam, eles são resilientes, aí eles querem resolver tudo. E aí, de novo, quem resolve a vida, quem está para viver resolvendo o problema dos outros, não resolve os seus. E aí, esse medo de ser humilhado termina atraindo muitas situações para que você possa ser humilhado. Eu tenho esse traço também, mas não é tanto. Só que a época que eu fui mais bem sucedida na minha vida era a época que eu era mais humilhada pelos homens. Então eu era mais bem sucedida financeiramente, mas a pior das mulheres, a mais humilhada nos relacionamentos. Então os homens, eles me tiraram às vezes, eu tinha ascensão, eu estava lá no social, nos palcos da vida, eles me tiravam de forma cruel mesmo, me arrastando dali, na frente de meus funcionários, na frente do público, da sociedade, das pessoas. E isso me trouxe um medo até ontem, porque eu não queria mais ter sucesso na vida, por conta que eu tinha medo, se eu fosse bem sucedida, eu ia ser humilhada de novo. Olha como influencia. Mas ao mesmo tempo esse masoquista, ele aprende a ser metódico, cuidadoso, a pessoa é de confiança, sabe se controlar, sabe se conter, é persistente e é resiliente. Suporta muito e dá conta de segurar a vida, dá conta de suportar o que precisa. Só que às vezes ele mesmo faz essa vida ficar mais pesada para ele. Ela mesmo faz a vida ficar mais pesada para ela. E muitas vezes, quem tem medo de ser humilhado, humilha. Quem tem medo de ser abandonado, abandona. Então a gente não faz mais e muitas vezes não aceita os homens também para não ser humilhada, meu amor. Não aceito o homem aqui para vir falar comigo, para vir dizer nada. Aí você se torna a mulher mais homem do que eles, com mais força do que eles, e eles, como também se você pegar um masoquista e você começar a falar pá, ele vai ficar escutando, sendo teu banheiro emocional, e vai ter um dia que ele não vai suportar e ele vai embora. E ele vai embora. A mesma coisa nós mulheres. Se tiver um homem que faça como bata, brigue, seja traia, faça tudo, você até vai suportar. Mas vai ter uma hora que você vai embora e vai dizer tchau, e quando disser tchau, é tchau. É adeus. Foi assim que aconteceu comigo. Todas as partes do meu corpo já não estavam mais aguentando. Tá só travando. Travou. Voltou. Se torna uma... Vixe, apanhei muito. Eita, sou eu. Eu tô vendo aqui, realmente você tem um traçozinho de masoquismo, viu? Eu vi que tem aí um pouquinho de traço de masoquismo, eu tô vendo um pouquinho de psicopatia no seu rosto e tem e muito oral. Tá travando, percebeu, né? Não! Preste atenção, gente. A gente não pode ter esses nossos traços de personalidade como inimigos da gente, sabe? Por quê? Porque são esses traços que nos dão a capacidade de ter a nossa força metódica, cuidadosa, de confiança, resistente, persistente. Isso tudo são valores e são que vai ser muito bom para você. E aí vem o quinto traço, que é o traço da rígida. É o traço onde está ali formando os hormônios sexuais estão aflorando na criança. E aí a criança começa a sentir que já existe pares, papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovô, e começa a sentir que já tem isso. E aí nesse movimento ela olha para o pai e para a mãe
O pai pode ser o príncipe encantado dela e diz assim, mas o meu príncipe encantado, ele não me abraça, ele não me beija, ele vai pro quarto com mamãe, ele não vai comigo, eu sou a princesinha do papai, mas ele traiu mamãe? Meu papai, eu sou a princesinha do papai e ele bateu na mamãe? E esse príncipe? Por que esse príncipe está fazendo isso? Aí a criança começa a identificar que está sendo traída pelo pai, que está sendo traída pela figura masculina. Pode ser pela primeira figura masculina que ela tenha contato. Começa a identificar que esse pai está excluindo ela da relação. Papai, mamãe e eu. Por mais que o pai e a mãe cuidem dela com maior carinho, mas tem horas que ela se sente excluída. E se isso aconteceu várias vezes, ela vai estar sempre nesse movimento de triangulação, se sentindo excluída. E aí, tem medo de ser traída, tem medo de. São desconfiadas, são as ciumentas, tem um problema de autoimagem, estão sempre em situações triangulares, sempre se envolvendo, como tem mulheres que dizem assim, Dani, todo homem que eu atraio é casado. Todo homem que eu atraio é casado. Mas é porque? Ou então todo homem me trai. O medo de ser traída atrai a traição. E também, essa condição de traição, o meu príncipe encantado é para sempre. Eu não posso trair o meu príncipe encantado. Então, se eu tiver um homem, ele termina que, se ele tiver uma mulher, e eu for a segunda, olha que doideira. Se eu tiver uma mulher e eu for a segunda, a gente já entendeu isso numa das clientes. É como se eu não precisasse sair de casa, eu não precisasse me entregar para ele de corpo e alma, integralmente. Eu estou só uma parte, entregando só uma parte para ele. E aí traz uma situação. Quem são essas mulheres? Mulheres de corpo de violão. Por quê? Porque elas precisavam ser perfeitas para serem notadas pelos pais, para serem escolhidas pelo pai, pelo príncipe encantado, para ser a linda, maravilhosa, sem nenhum defeito, que é para o pai, né, a escolher a ela. Isso inconscientemente. A criança pensa assim, a criança sente assim, sabe? E foi comprovado, porque quando a gente chega nas mulheres rígidas, que tem esse corpinho de violão, essa cinturinha, essa bundinha, tudo durinho, tudo organizado, boca perfeita, tudo perfeito, você vai olhar e são as mais inseguras, são as mais ciumentas, são aquelas que mais têm dificuldade de se relacionar, de se entregar para o homem. Por quê? É como se eu possa até me entregar de corpo, mas não consigo me entregar de coração, porque o meu coração já tem dono. E às vezes busca relacionamentos igual com um homem que seja igual ao pai. Ou às vezes não conseguem encontrar um homem, porque o homem daqui tem que ser tão bom quanto o pai. Tem que ser igual ao pai dela, as mesmas características. Então eu não acho ninguém não, porque não tem melhor do que meu pai. E aí termina não conseguindo se entregar e ter o dedo podre dentro dessa situação de colocar para os homens errados, né? Colocar para as pessoas erradas, para não sair de casa, não sair de perto do pai. Eu tenho essa rigidez alta, não que eu tenha esse corpo de violão, mas eu tenho algumas no meu corpo, né? Tem evidências da rigidez. E eu não saí de casa enquanto meu pai não faleceu. Eu tinha 35 anos. E eu só pude me entregar a um homem hoje, um homem que eu amo, no relacionamento, casada, depois que eu entendi sobre isso. Mas até 35 anos eu estava morando em casa. E agora, a rígida, o que é que ela desenvolve? Ela desenvolve o homem rígido, a mulher rígida, que é muito proativa, é muito determinada, ela faz o que quer, é muito exigente com ela mesma, ela faz as coisas acontecerem, ela adora brilhar, ela adora palco, ela convence, tem uma sedução nata, tem uma beleza, faz isso e os homens dizem assim, ai meu Deus, que é isso? Ela mexe aqui, os homens dizem, Ave Maria, porque ela tem esse poder de sedução. Então, para cada dor, né? Para cada dor, para cada dor, um poder. O esquizoide, dor da rejeição, mas tem a criatividade. Oral,
dor do abandono, mas tem a expressividade, a comunicação. Psicopata, dor da manipulação, mas é estrategista, é líder, tem liderança, tem poder de convencimento. Masoquista, dor de ser humilhado, mas ao mesmo tempo tem a, a força da resiliência, de suportar e de vivenciar as coisas, de enfrentar a vida. E tem o rígido, que tem o medo de ser traída, de ser excluída, mas ao mesmo tempo é muito dona de si, faz as coisas acontecerem. E aí, como é que a gente identifica, Dani, esses traços de personalidade? A gente identifica com o que eu chamo de scanner corpo mental, escaneamento do seu corpo que vai identificar os seus traços de personalidade. E aí a gente coloca aqui, ó, a gente analisa cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. Eu gosto de brincar que a gente conhece as pessoas pelo bumbum, pelo quadril, pelo bumbum. E aí a gente tem um jeito de fazer essa análise de vocês e aqui a gente tem, no caso, o mapa de quantos por cento esquizoide, quantos por cento oral, quantos por cento rígido, e aí você vai saber a capacidade que você tem de cada coisa. A capacidade de ser bom nisso, de ser bom naquilo, e os medos que te atrapalham mais. Fez sentido? Deu para entender? Agora podem abrir o microfone para se quiserem conversar e perguntar. Áurea, seja bem-vinda, meu amor. Mulher de luz. Muito complexo. Acho que temos algo de cada coisa. Sim, perfeito. Perfeito, Graça. Claro que tem. Você viu lá que no mapa tem todos eles. Só que a gente só não sabe a porcentagem. E tem uns que são mais, outros menos. Porque de acordo com o que a gente passou, com o que a gente sentiu, com o que a gente viveu. Entendeu? E isso, essas dores atrapalham. Recapitulando, quais são as dores? Medo de ser abandonada, medo de ser, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser manipulada, humilhada e traída. Esses medos que a gente não quer mais sentir afastam a gente do homem certo. O que é que eu preciso fazer? Trazer o meu poder para mim. O meu medo de ser rejeitada me traz o quê? Me traz a criatividade. Então eu vou criar as possibilidades para que eu possa me defender na hora que eu me sentir rejeitada. Teve uma vez que eu fui para o aniversário e lá todas as mulheres estavam lá. Eu tinha acabado de chegar no local, de conhecer esse grupo. E aí tinha uma lá que eu não sei por causa d'água, ela não gostava de mim, e ela chamou todas as mulheres do local para tirar uma foto, menos eu, menos eu. Olha aí as dores que eu senti, a dor da rígida de ser excluída, a dor da rejeitada do esquizoide, e a dor de não me sentir ninguém, de não me sentir importante do psicopata. Aí o que é que acontece? As 3 maiores dores minhas afloraram. E aí elas tiraram foto, olhavam para mim e não me chamavam. Via que eu estava sozinha sentada no local e não me chamavam. E eu passei, eu já estava nesse momento, né, de terapeuta e tudo. Eu disse, mas rapaz, eu comecei a ficar com raiva. Eu disse, como é que pode? Não me chama, eu me dava vontade de chorar ali. Aí eu respirei, porque o psicopata, ele precisa, aliás, o esquizoide tem um trabalho, a gente trabalha um movimento de respiração. Eu respirei, fiz um trabalho ali, fechei minha mente e comecei a imaginar todas as pessoas, que a gente é boa de imaginação e de criação, a imaginar todas as pessoas que me amavam. Que elas não me amavam, porque elas não precisavam nem me amar, porque elas não me conheciam, não precisavam me aceitar. Então eu comecei a pensar, quem é que me ama? Aí comecei, meu pai, minha mãe, meus tios, meu amor, meu marido, minhas filhas, as pessoas que já trabalharam comigo, as minhas clientes, parará. Menina, quando eu abri meu olho, eu disse, o quê? Peguei a minha taça, peguei o meu vinho, peguei meu queijinho, fui para perto do meu marido, conversar na mesa dos homens, fiquei a noite toda lá
e passou, e sanou. Então, essa condição da gente, que a gente cria para se defender e para não deixar que o medo de ser abandonada seja maior que o medo de ser feliz, de encontrar o homem da nossa vida, de criar um relacionamento incrível. E quando a gente entende isso, Graça e Áurea, a gente consegue passar isso para os nossos filhos. Passar isso para os filhos. Os nossos filhos conseguem entender como é que deve ser o funcionamento, o porquê. A gente consegue também não deixar que isso chegue nos nossos filhos, começa a ter uma postura diferenciada para os nossos filhos não ter essas dores tão intensas. O que vocês me dizem? Fez sentido? Áurea Castro, pode falar agora. Principalmente nesse período da adolescência, né? Que é muito confuso para eles, a gente fica sem saber como reagir, como ajudar, né? Porque assim, não é assim, tem uns coleguinhas, tem a questão de você querer ser aceito na comunidade, naquele momento, né? Na turminha, e cada um com as suas dores, né? Porque do mesmo jeito que ele estava sentindo aquela necessidade, tem outros que estão sentindo algo até mais forte do que ele próprio, Sim. né? E o interessante, Dani, que quando eu entrei com a pélvica, com a fisioterapia pélvica, na verdade, eu fui em busca de procurar me entender. Em que sentido? Por que que eu sempre tinha esse dedo podre, né? Mas como eu falar no dedo podre? Meus relacionamentos, por que que era tanta traição? O problema, aí o último, que foi realmente que eu fui casada mesmo, que eu fiquei noiva 2 vezes, aí descobri traição e deixei, né? Então, quando eu casei, eu disse, por que que tanta traição? O problema era eu que não era boa de cama, era eu que não sabia se satisfazer, né? Aí foi quando eu vi a questão do pompoarismo. Aí eu disse, eu vou já dar uma lidinha sobre isso. E quando eu comecei a ver, eu vi que o problema não era eu, o problema era ele. Eu entendi nesse sentido o quê? Que eu não era aquela pessoa fria. Então, eu senti assim, que ele buscava outras, na verdade, para ele se auto elevar, melhorar sua autoestima, não sei em que sentido. Existe muito. Mas Exatamente, os homens quando se sentem excluídos ou quando não se sentem vistos, que tem a psicopatia também, se sentiram ali, não se sentiram importantes ou valorizados pelo pai e pela mãe, eles vão buscar essa referência, eles vão buscar se validar nas mulheres. Ou tem uns também, Graça, que vão se vingar da mãe porque a mãe não olhou para ele, a mãe não cuidou dele, a mãe não o amou. E ele termina se vingar. Ah, é? Pois então agora todas as mulheres vão ver o que é que eu posso fazer. E aí entra como vingança para atrair todo, para pegar um monte de mulher e ao mesmo tempo não ficar com nenhuma. aí, só que assim, aí quando vê você falando sobre isso, a gente vê como uma coisa mais profunda, não é? Então, assim, tem um histórico mesmo dentro do ventre mesmo. E Sim. ele, o meu ex-marido, ele era aquela pessoa que a mãe faz todos os gostos, todos os paparicos, é tudo da mão. É tanto que quando eu estava namorando, quando eu ia para a casa dele, que reunia a família, que eles são um total de 7 filhos, as namoradas, as mulheres, tinham que botar a comida para eles. Aí eu chegava e disse assim, você não vai fazer o café para fulano? Eu disse, não. Sabe por que que eu não vou fazer? Porque quando a gente quer namorar, quando a gente chegar a se casar, eu não vou estar tendo tempo, porque vai ser a minha vida é muito corrida, eu não vou estar tendo tempo para estar fazendo. E ele vai estranhar quando eu não fizer. Então é melhor ele saber logo como é que vai funcionar a partir de agora. Eu não vou estar mostrando uma coisa que não vai acontecer. E eu sempre senti que ela tinha raiva por conta disso. E tudo a gente conversava, ele levava para ela. Tudo que a gente conversava, até a casa que nós compramos, eu escolhi a casa, ele foi uma casa, ele foi lá quando voltou a ter escolhido outra, porque trouxe ela para conhecer a casa, ela preferiu a outra e foi justamente a que ele comprou.
Aham. Então, assim, o que a gente falava, no final era a palavra dela, não era a minha. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, na verdade, são N coisas que vieram junto. Então, na verdade, foi cada um com as suas bagagens, né? Mas aí, quando você fala que uma coisa atrai a outra, aí foi quando eu comecei a ver essas mulheres e eu vi como a mulher em si, ela hoje, ela está pedindo socorro, Ah, sabe? Ela vive num mundo que não existe. É um mundo doentio, é um mundo de aparência, é um mundo de pessoas vulgares, é um mundo de pessoas doentes. Na verdade, são isso, são pessoas doentes. São doentes do corpo e da alma. e as mulheres não sabem mais ser mulher. Clarice Lispector já dizia: a missão de uma mulher é ser simplesmente mulher. Só que a gente não estava sabendo ser essa mulher. A gente não está se colocando. O feminismo veio para dizer que mulher tem que ser forte, tem que trabalhar tanto quanto homem, tem que botar dinheiro em casa, que não pode parará, parará, parará. E fez isso de uma forma cruel, porque a mulher continua trabalhando e continua tendo que fazer coisa em casa e fora, e a mulher se estressa e quando chega em casa a mulher não tem mais energia para transar, não. Quem é que tem mais saco de transar? Depois de passar um dia todo fora, trabalhando, parará, parará, chega em casa morta, querendo dormir, 0 a 0, e não dá. Aí termina também existindo as traições. Mas tem muita situação. Traição, eu sempre digo, sempre existe os dois lados. Independente de que você foi uma santa e ele que traiu, mas existe algo aí que a gente precisa buscar para saber também onde foi que a gente entrou. Por exemplo, eu, em uma das minhas traições, eu estava muito. Eu não estava mais valorizando o homem, não estava mais incentivando, não estava mais com a minha atenção tão forte para ele, e ele achava que eu não estava mais. Ele estava se sentindo falta, né, da minha atenção para ele, daquilo ali, e estava se sentindo que não, assim, como se eu não gostasse mais dele. E o jeito dele testar foi pegando a menina que era da idade da minha filha. E aí, meu amor, o que é que aconteceu? Acabei, mas com um ano, não, 2 meses, na verdade, voltei. Ainda passei 3 anos, mas como minha maior dor é da traição, e eu não sabia lidar com isso, aí eu terminei não suportando e acabei. Mas hoje em dia, eu também sei que eu traía no pensamento. Eu dizia, era bom ter um chifre mesmo, um cabo desse. E eu tô com vontade de passar para ele saber o que é bom. E a gente se torna um pouco vingativa nesse sentido, às vezes, né? Quando a gente é traída e tudo, a gente termina temos, porque todas nós temos 4 comportamentos controladores: vítima, vítima inocente, vítima intencional, vingativa e narcisista. Dani, narcisista? Nós temos algumas atitudes que nos levam a isso. E esses padrões também de relacionamentos, de relações, atrapalham a nossa vida amorosa e os nossos relacionamentos e a nossa convivência, tanto com pais, como com relacionamentos com homens, como com filhos, enfim, atrapalha muito. E quando a gente não sabe lidar, a gente vive a vida, deixa a vida me levar, vida, né? Vida leva eu, entendeu? Uhum. Mas é algo assim, É ter... diz. Ô, Dani, outra coisa, com relação a essa parte, vai muito para a questão do financeiro também. Serve para tudo. Porque a gente entende que a dança da vida, ela é baseada em 3 passos: relacionamentos, prosperidade e finanças e saúde. É saúde, harmonia e prosperidade. Saúde, relacionamento e prosperidade. Então, se eu não estou aqui trabalhando, se existe a dívida que a gente tem ou a dificuldade financeira, ela está diretamente ligada a uma dívida emocional, a uma, sempre falo que a demora nos resultados sempre existe à espera de uma relação. Então, lembra que eu falei que eu tinha uma relação de medo de ser
de ser bem-sucedida e ser humilhada, porque estava no meu subconsciente, aquele medo da humilhação não estava deixando eu crescer financeiramente. E aí a gente trava exatamente no lado também que, por conta disso, eu tinha medo de crescer e ser roubada, porque um dos meus relacionamentos, ele pegou o dinheiro todinho, contou o dinheiro comigo e disse, agora eu vou botar esse dinheiro, o dinheiro que eu tinha ganho no meu espetáculo, eu disse, eu vou gastar o dinheiro em outro canto agora. Vou pagar outras contas. As minhas contas, as suas não. Aí eu disse, se eu fizer um monte de dinheiro agora e tiver uma equipe, e essa equipe vier e me tire meu dinheiro. Tá entendendo? Tanto que a gente traz, que pode travar na nossa vida. Então, também existe na vida do próprio prosperidade da família, né? Um relacionamento em si. Quando a gente troca tudo, tá tudo trocado, e aí é necessário que haja uma reeducação, um realinhamento e principalmente uma consciência maior. Tá? E aí, como é que funciona? Eu tenho um grupo, um movimento em grupo, que a gente trabalha cada dor dessa. São 6 aulas, onde a gente trabalha cada dor dessa. A gente consegue limpar essas dores com quem é de direito, limpando os nossos núcleos, e a partir daí você começa a também potencializar, aprender a lidar com essas dores, aprender a observar os homens também, de acordo com os traços, e aí a gente também começa a fazer esse movimento de saber como se defender quando essas dores aparecerem. E aí sim, a gente limpa, entende, tem consciência e está mais preparada para quando vier um novo relacionamento. Entendendo esse lado, masculino, feminino, dores, quais são as dores que estão trabalhando. Então, fazendo aí nesse movimento, eu sempre faço, primeiro de tudo, análise. É análise corporal e comportamental das pessoas, de todas as alunas. Depois disso, a gente entra no movimento, você já sabendo qual é o seu mapa emocional. Quais são os maiores medos que você tem, as maiores travas, porque aí a gente vai identificar os personagens dessa dança, né, os personagens dessa coreografia da vida que influenciaram, que interferiram sua vida e podem estar interferindo também você não atrair o homem certo. Aí a gente faz esse trabalho, esse movimento. Vocês estão no grupo, né? Você está no grupo, né, Graça? Você está no grupo, tá, né? Eu tô no grupo que você colocou. É, Que você colocou para. Ah, tô nele. exatamente. Porque minha preocupação hoje não é tanto essa questão de relacionamento. Na verdade, eu até disse por ter o dedo podre, eu não estou nem em busca. Ah, Mas a maior dificuldade que eu tenho é assim, eu não sei se essa questão do crescer, como você diz. Parece que eu trabalho muito, parece que a coisa está andando, aí de repente cai tudo. Tem momento que você ganha bom, mas você acaba com tudo. Aparece coisa que você fica sem nada. sim, Aí é tanto que o Elton sempre fala, tem sempre um fator emocional, né? Aí eu digo, meu Deus, que fator emocional é esse? Onde é que está esse meu ponto cego que eu não estou conseguindo encontrar? sim. Porque eu não sei essa dificuldade tão grande de ficar essa questão financeira sempre, que quando eu vou dizer assim, mas foi tão ruim esse mês, mais o quê? Mas quando eu vou olhar, não foi tão ruim. Mas também fiquei sem nada, e ainda ficou devendo. Então, onde é que está o erro? Sim. Entendeu? Então, tem alguma coisa aí que eu estou conseguindo Tem que descobrir, né? Tem tem que investigar, porque assim, a gente vai tendo as percepções e o despertar no caminho, né? Quando a gente vai fazendo. Faz aqueles protocolos e tudo, mas dentro desse movimento, o que é que acontece? Também uma coisa leva a outra. O meu lado financeiro a prejudica o emocional e às vezes é como se a gente não sentisse, quem não sente desejo sexual, desejo de estar amando, sendo amada,
também não sente desejo de crescer, de prosperar na vida. Então, por mais que a gente queira, às vezes as coisas travam. E também tem que identificar exatamente esses medos que devem estar embutidos aí, que estão te atrapalhando. E lembra o que estava acontecendo quando tudo aconteceu. Ah, sempre que eu estou crescendo, alguma coisa quebra. Sempre que eu estou crescendo, alguma coisa para de novo. Eu não consigo prosperar. O que estava acontecendo toda a vida que você estava crescendo? O que era, como você estava, onde você estava, quem eram as pessoas. Por exemplo, eu, sempre que eu estava crescendo, o homem vinha e acabava comigo e eu parava de novo, aí ia de novo, eram homens e eram também batidas de carro, né? Batidas de carro. Mas por quê? Aí É, eu, o meu sempre, o meu de vez em quando, quando pensa que eu vou andar, o carro também dá uma. Agora mesmo eu passei uma semana sem o carro. Eu digo, mas menino, será o Benedito? Então, assim, e as complicações às vezes com eles. Aí eu fico, não, mas tem alguma coisa aí que o problema deve ser ele. Eu tenho que descobrir onde é que está esse gatilhozinho, que é uma coisa que eu ainda não descobri. sim, Porque não existe uma coisa dessa. O que é que realmente eu estou querendo, o que é que eu faço com que eu atraio isso. Mas, Dani, o dedo é podre mesmo, Dani. hum? O dedo é podre mesmo, viu? Pois é, então é trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? É trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, prosperidade e relacionamento, no sentido de que, claro, vamos priorizar aquilo que a gente precisa mais, mas sem deixar de olhar para o outro lado. Porque às vezes uma coisa relaxa a outra. E essa história do dedo podre não são os dedos podres, você agora já sabe que são os medos podres. Os medos podres que te impedem, né? Que a gente precisa identificar. Aí É, identificar. para descobrir a coisa das raízes fica mais difícil porque eu não tenho mais pai e mãe, né? Mas com certeza eles não tiveram momentos muito bons quando era Mas preste a atenção. questão. Isso pode ser trabalhado a nível do que você sentiu, do que você se lembra e depois do que você ouviu, das histórias com quem você ouviu, de tudo que você aprendeu, com também outras pessoas do mundo adulto. Tudo isso pode ser trabalhado, tá bom? Então, assim, Eu sempre tive uma revolta muito grande, não sei porquê, com relação à questão de traição. É, nunca suportei quando vi alguém saber que algum colega estava passando chifre a alguém. É, quando a pessoa deixa outro, um está a ponto, eu digo logo, não, mas você não é a mulher dele, é a quenga dele. Então, assim, eu sempre falo essa palavra bem forte. A mulher é a primeira que ele casou, eu sempre costumo dizer isso, né? Porque vem aquela questão da religião, que você é católico, que realmente o que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu não sei até que ponto é se força a questão da religiosidade, ou se é uma desculpa para poder dizer que realmente você tem que ficar com a pessoa, né? Então, assim, porque nunca eu admiti. acredito muito no sentido de que também tem muitos relacionamentos, tem muitos homens que vêm para cumprir ali um resgate, para cumprir ali um acordo que foi feito, ou para poder fazer um motivo e um objetivo. Sempre tem um motivo e um objetivo, sempre tem uma intenção, né? Nos relacionamentos. Para cada um, a gente tem que treinar alguma coisa, a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que melhorar alguma coisa, que evoluir, que mudar, que parar, que tem que decidir alguma coisa para a gente crescer. Mas eu acredito que cada relacionamento ou cada pessoa que é colocada na nossa vida, ela veio para nos treinar, ela veio para nos agora. Muitas vezes os relacionamentos vêm só para aquilo ali, porque você precisou cumprir aquele papel, precisou conquistar, precisou resgatar algo que tinha ainda para ser resgatado familiar, de a linhagem familiar, e aí termina que acontece esse tipo de coisa. É coisa, viu? É É coisa tudo. para descobrir. É, É, é coisa. Nossa vida é uma cebola que cada camadinha que é bem fininha tem que ser tirada todo dia, todo dia, todo dia, até você conseguir limpar o núcleo. Aquela coisa de mal me quer, até você conseguir chegar, né? E aflorar. Mas o legal é que todo dia você pode fazer isso, todo dia é uma oportunidade, e que a gente entrando nesse movimento, a gente vai
vai caminhando e vai fazendo a coisa acontecer. E aí eu quero convidar vocês agora a dar uma relaxada um pouquinho, a trazer um movimento de dança comigo, que é para a gente trabalhar em cima do corpo. Eu trouxe uma música que fala exatamente assim sobre tudo isso que a gente muitas vezes, como você falou, a gente não sabe quem a gente é, né? A gente não sabe, na verdade, quem a gente é. E aí eu acho linda essa música. Eu gostaria de convidar vocês para sentir essa música e para. Deixa eu só ver aqui, entender Ok. a música. Eu quero botar aqui para vocês. Peraí. Eu quero que vocês se sintam convidadas para dançar pela música e vocês dancem do jeito que vocês quiserem. Deixa eu botar aqui. Sentindo, ouvindo a música e deixando o corpo fluir, deixando o corpo se movimentar a partir dos desejos que ele quiser, do que ele estiver sentindo, do que ele tiver com vontade de expressar aqui. Se está travado, se está solto, se quer se soltar, se quer ser leve, fazer movimentos que possam representar o nosso sentimento. Por exemplo, qual o seu sentimento agora, Graça? O meu sentimento agora, primeiro, é de gratidão, porque o que você passou, eu não esperava que você me repassou, achava que ia ser diferente. E aprendi muito e já estou tendo percepção para umas coisas. Inclusive, depois eu falo com você no perfil. Então, assim, e como de um momento que você não esperava, como você vê que tem uma luzinha no finalzinho do túnel, sabe? E você diz, será mesmo? Será que realmente você me abriu? Eu não tinha, na verdade, eu não tinha nenhum pensamento sobre isso. Me culpava muito de algumas coisas por não entender. Então, assim, estou me sentindo leve, por isso, essa gratidão, por essa leveza. Quando você falou agora em colocar assim música, eu não sei porquê, mas desde pequena não fui muito de música, isso me incomoda, alguma coisa tem que me incomoda. Às vezes, quando eu escuto, tem que ser uma coisa baixa, não gosto de som alto, e eu não consigo dançar. Eu não tenho coordenação. Eu costumo dizer que eu sou a única fisioterapeuta que não tem coordenação. Se você me manda para um lado, eu vou para o outro. Embora que, quando passa uma música, é como se eu soubesse dançar ela todinha na minha mente. Na minha mente eu danço, que é aquela coisa mais linda, na minha imaginação. Mas quando eu me coloco em pé, eu não consigo, eu travo. Uhum. Porque tem algum bloqueio aí nesse corpo que a gente, sabe aqueles medos? Para cada medo e sensação que a gente tem, a gente vai criando couraças. Sentiu medo de ser abandonada? Tum. Sentiu humilhada? Tum. Sentiu reprimida? Tum. Aí cria umas placas assim, que a gente vai ficando escondida e toda dura, sem conseguir se mexer. Porque se eu me mexer, vai ter outro medo, vai ter outra coisa, vai ter outra humilhação, vai ter outro abandono, vai ter outra traição. Então deixa eu ficar quieta. Quanto mais quieta eu ficar, melhor. E aí a dança, o movimento das finais, é exatamente para. Nem que seja É só. aquela, é aquela sensação de camisa de força, né? É uma camisa de força emocional que a gente coloca, invisível, tá bom? Então vamos aproveitar aqui para ir destravando um pouquinho, já que só tá nós. Garanto que eu não vou botar, garanto que eu não vou botar se não quiser na internet. Vou colocar aqui para ver se eu vou conseguir. Deixa eu estar aqui. Eu estou no celular, no final da escada de casa, viu? Bora, Áurea, abra aí essa janela para você dançar com a gente. Eu vou botar um pouquinho alto, já que você não gosta de muito alto. Não, mas aí pode colocar, porque aqui é diferente, né? É. Agora você tá comigo.
Oi, Priscila. Deixa esse corpo viver, sabendo quem ele é, aceitando, porque ninguém sabe quem a gente é. Tem muito o que aprender. Sol. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que estou. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei. Deve haver uma saída, mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo, figurino e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz um batuque no meu coração. Perceber que a cada minuto tem um olho chorando de alegria, outro chorando de luto. Tem um louco pulando o muro, tem corpo pegando doença, tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade. Olha aí! Que linda você! Eu vou botar só mais uma aqui, que eu gosto muito dessa música, porque independente de quem a gente é, se é
esquizoide, rígida, oral, masoca, sei lá, com as dores que a gente tenha, eu acho que a gente precisa se amar. Então, eu quero que agora a gente faça movimentos de amar essa mulher que tem dentro de nós, de trazer esse movimento de nós mesmos nos darmos o amor que a gente merece. Aí a gente termina com essa música. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui eu quero que a gente se toque, se abrace. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Pega você pra dançar. Show de bola! Que bom que estivemos aqui. Deu para soltar um pouquinho, deu para relaxar, deu para tirar essa tensão. Deu para relaxar, não foi nem 1% aí da sua dança, mas pelo menos eu me mexi. É isso mesmo que eu quero. Da segunda vez já solta, da terceira já solta. E a gente vai juntas aí aprendendo a soltar esse corpo e trazer o feminino para nós, tá bom? Muito obrigada. Que coincidência. Oi? Deixa eu passar uma coisa para você. Que coincidência, tá ouvindo? Tô. Essa música é a minha música preferida. Uau! E quando eu fui me casar, eu ia cantar, entrar no casamento cantando essa música, mas eu não tive coragem. Jura? E os meus meninos, eu sempre digo, olha, isso aqui é a minha música com vocês, eu sempre dei para ele, eu tenho para eles, né? Eu sempre falo isso. Segunda-feira agora foi o 70 anos de uma paciente minha que me convidou
Aí, de Tambeira de Nossa Senhora das Graças, entraram com a Santa Nossa Senhora das Graças, a coincidência. E cantando essa música, mulher. Olha, não pense não, eu entrei no berreiro só. Eu digo, mas meu Deus, quinta-feira e agora andando 2 vezes essa semana. Porque é a vida lhe convidando para cantar essa música de alguma forma. Quero lhe desafiar aí, eu quero ouvir você cantando essa música. Quero um vídeo seu cantando essa música. Bota essa garganta para fora, porque a oral prendeu muito, a mazoca prendeu muito. Tá aqui, ó. Travado mesmo. Aí você vai soltar através da voz, a voz cura também. Dana, é muita coisa travada mesmo, com certeza. Vamos destravar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Obrigada por ter vindo, por ter estado aqui. A Áurea também, muito obrigada, minha irmã de luz, que eu amo. A Áurea também faz parte da arte de espiritualista de imposição da mão que eu falei, arte Mahikari, e que a gente também convida para vocês conhecerem. É aqui em Fortaleza, Rua Silva Paulé, mas eu deixo lá o convite para vocês no grupo. E aí eu quero tirar Eu não conheço. Oi? Eu não tinha visto falar. Eu iniciei uma época, foi o reiki. Mas eu não dei. Pois a gente vai marcar, Graça. Nós vamos marcar para você ir conhecer. Você vai ver que coisa incrível, que paz, que tranquilidade, que serenidade, que luz a gente recebe e depois a gente aplica também. A gente se torna luz para o mundo. Quando eu for na capital, eu entre em contato com você, que eu estou 300 quilômetros de onde você está. Eu sei disso. Aí você vem e a gente marca para a gente ir. Quero tirar uma foto agora, gente, aqui numa posição de sem poder, de qualquer coisa assim, bem linda, para matar as meninas de inveja. Era ainda, viu? Para mim vir para cá para ver se não aparece tanta essa bagunça. Bora lá. Atenção. 1, 2, 3 e. Aí, de novo, viu? Porque aí vamos ver para tirar a prova. Faz uma coisa bem na cara. 1, 2, 3 e. Aí. Beijos, meus amores. Boa noite. Vamos juntas, porque somos luz e amadas. E estamos lá no grupo. A gente se comunica, tá bom? Tá, tchau. Boa noite. Obrigada, Dani. Comentáriozinho, me posta. Eu vou botar a foto lá. Vocês botam no post de vocês e faz algum comentário que eu vou ficar agradecida também, tá bom? Tá bom, meu amor.